Essa é a maior recuperação judicial da história do Brasil, com dívidas que ultrapassam 98 bilhões de reais. Exatamente sobre esse assunto, eu e você vamos falar com o Fábio Astrauskas, CEO da Cigen e especialista em recuperação judicial, que diz para nós como esse processo vai se dar daqui para frente. Tudo bom, Astrauskas? Boa tarde. Bom dia, Nelson. Bom dia, Thaís. Bom dia para quem está nos assistindo aqui na Band News. Bom, explica primeiro o que quer dizer essa recuperação judicial. Quer dizer que a empresa está quebrada e vai tentar buscar recursos, que ela não está quebrada, mas que ela vai ter que continuar buscando recursos e pagar os seus devedores? Primeiro é importante a gente colocar que esse termo quebrada muitas vezes pode remeter à confusão com a falência. A falência e a recuperação judicial são objetos da mesma lei, a Lei 11.101. Porém, a gente costuma dizer que uma empresa está quebrada quando ela deixa de ter condições, sob qualquer circunstância, de permanecer com a sua atividade econômica em dia. Aí a falência. No caso da Odebrecht, como outras empresas que pedem recuperação judicial, há a possibilidade, dentro de um plano elaborado, que foi feito pela Odebrecht e olhado e aprovado pela maioria dos credores, que traz condições para que a empresa possa se recuperar ao longo de um período de tempo que ela estabeleceu no plano. E eu queria abordar também a questão, Fábio, da segurança jurídica que um plano como esse traz, porque o que representa essa decisão também é essa possibilidade das pessoas que estão envolvidas nesse processo terem essa segurança também, né? Ah, sim, Thaís. Esse é talvez não, com certeza, o principal benefício desta homologação que ocorreu na segunda-feira. Até então, o que havia acontecido eram etapas do processo de recuperação judicial. A empresa entrou com o pedido, o juiz acatou o pedido, a empresa elaborou um plano, esse plano foi analisado pelos credores numa assembleia de credores que ocorreu em abril e aprovou este plano. Após a aprovação e de abril até agora, aconteceram algumas impugnações, alguns credores ficaram insatisfeitos, houve discussões acerca das validades de algumas cláusulas, de alguns itens que foram colocados no plano, e na segunda-feira o doutor João, que é o juiz da primeira vara, homologou a recuperação judicial. A partir de agora, a segurança jurídica e principalmente para a venda de ativos, que é um item importante que consta no plano de recuperação da Odebrecht, ou seja, a possibilidade dela vender participação, vender ativos no mercado para pagar os credores, essa segurança passou a ser muito maior. Essa segurança e esse acompanhamento se dará pelos próximos 2 anos, até que a empresa, então, cumpra todas as cláusulas do plano que são previstas no período de 2 anos. A recuperação da empresa se estenderá por mais tempo, mas o acompanhamento judicial será pelos próximos 2 anos. Quando você faz uma recuperação judicial como essa, que é recorde na história, mais de 98 bilhões de reais, ela está lastreada por exemplo, você disse dos ativos da empresa. Os ativos seriam capazes de lastrear ou dar essa segurança aos credores? Essa pergunta é interessante porque ela remete a uma série de medidas que foram propostas no plano de recuperação judicial da Odebrecht, que a gente pode dizer assim, foi o pacote completo. Não só a venda de ativos foi colocada como uma possibilidade de pagamento dos credores, mas também a transformação de parte da dívida em debêntures, o alongamento do prazo de pagamento em até 40 anos de diversos credores, dependendo da classe, do grupo ao qual esse credor pertence, segundo os critérios legais. Também a possibilidade de um juros menor, que inclusive a Odebrecht pleiteou um juros baseado em correção de TR, que foi corrigido no despacho, na decisão do juiz, o Dr. João, da primeira vara, para o indicador que é do Tribunal de Justiça, o corretor monetário aplicado pelo Tribunal de Justiça. Então, no caso da Odebrecht, aconteceram um pacote completo, né, tanto de diminuição de deságios, descontos, extensão de prazo, diminuição de juros, venda de ativo, para que possibilite, ao longo desse período todo, que a empresa volte aos eixos, volte a funcionar normalmente.
Fábio, eu queria aproveitar para falar um pouquinho mais sobre esse processo de recuperação judicial aqui no Brasil. A gente sabe que a Câmara enviou recentemente, já aprovou regras um pouco mais flexíveis em relação a esse processo, com prazos um pouco mais extensos, inclusive para execuções judiciais. Esse projeto foi agora para o Senado. E o que precisa ser feito de fato para garantir que outras empresas também sejam beneficiadas por essa recuperação judicial? Esse projeto de lei, né, que foi aprovado na Câmara e agora está no Senado, que já conta com diversas emendas, né, e esse é um dos motivos pelos quais está demorando para ser aprovado no Senado, ele tem um efeito específico para esse período, é uma regra transitória, um projeto de lei que vale transitoriamente, por isso precisa ser aprovado rapidamente, porque daqui a pouco a gente acaba o estado de emergência, né, que vai até, em princípio, a 31 de dezembro, e a gente não tem essa lei aprovada. O objetivo principal desse projeto de lei com as modificações que provavelmente o Senado irá fazer, elas dizem respeito a evitar que as empresas de cara entrem num processo de recuperação judicial. Estabelece algumas regras que incentivam, até que obrigam, que credores e devedores sentem para conversar, sentem para negociar, sentem para se compor, evitando assim entrar com um pedido de recuperação judicial, dando prazos adicionais. A ideia é que as empresas não recorram à recuperação judicial como primeira, como única alternativa ou como melhor alternativa. Na verdade, a recuperação judicial deve ser encarada pelas empresas antes e agora, principalmente depois desse período de pandemia, como uma situação de melhor alternativa para nenhuma alternativa. Se não houver alternativa de negociação entre credores e devedores, então a empresa deve buscar, obviamente, os seus direitos, e a lei, né, de recuperação judicial favorece, né, é um favor legal que permite ao devedor discutir a sua dívida perante o juízo. Agora, o importante é que esse projeto de lei que você citou, Thaís, ele estimula que as empresas não entrem em recuperação judicial. E esse é o principal ponto que deve ser votado lá pelo Senado. Fábio Astrauskas, o Fábio que é CEO da Cigen, especialista em recuperação judicial, nos explicando a respeito dessa autorização da recuperação judicial da Odebrecht de 98 bilhões e meio de reais. Fábio, um abraço a você, muito obrigado. Boa tarde. Eu agradeço a você. Obrigado, Nelson, obrigado, Thaís, obrigado para quem está nos assistindo. Até uma próxima, Fábio. Boa tarde. Boa tarde. Bom, agora